Para o vídeo de hoje, vou utilizar 3 cores de fios diferentes. E para esse fio, eu vou utilizar uma agulha de 2,2 milímetros. Vamos precisar de uma tesoura e a agulha de tapeçaria. Vamos começar o tutorial? Vamos começar a peça de hoje fazendo um nó corrediço e, na sequência, 22 correntes. Depois, pulo 3 correntes. Na quarta correntinha, faço 2 pontos altos. Agora, pulo 2 pontos da base. Na próxima corrente, trabalho 3 pontos altos. Serão 3 pontos na mesma corrente da base. Novamente, pulo 2 correntes e na próxima faço 3 pontos altos. Sigo dessa forma por toda a corrente. Então, assim vai ficar a primeira carreira. Na sequência, nós vamos iniciar a segunda, fazendo 2 correntes. Agora, pego uma outra cor de fio e passo por dentro da alça, formando a terceira correntinha. As 2 sobras de fio, trago aqui para frente e viro o trabalho. Agora, nesse espaço, entre esses 2 grupos, eu vou trabalhar 3 pontos altos com esta nova cor de fio e já escondendo as sobras também. Antes de finalizar este último ponto, nós vamos ficar com 2 alças e vou pegar a cor que estávamos utilizando, no meu caso, a cor amarela. Laço e passo por dentro das 2 alças. Agora, nesse próximo espaço entre os 2 grupos, vou trabalhar 3 pontos altos também, já escondendo a sobra de fio e conduzindo o fio rosa. Antes de finalizar este ponto,
eu vou trocar novamente de cor para a cor rosa. Laço, passo por dentro e podemos puxar um pouco as sobras de fio para que fiquem os pontos justos. Agora, nesse próximo espaço, eu vou trabalhar 3 pontos altos com a cor rosa. Antes de finalizar o último ponto, vou fazer a troca de cor para a cor amarela. Note que estamos trabalhando intercalando as cores e dessa forma vamos fazer até o final da carreira. Agora, pessoal, aqui na corrente, na terceira corrente, introduzo a agulha e faço um ponto alto apenas. Dessa forma, finalizamos a segunda volta. Para seguir, corto o fio amarelo e vamos continuar apenas com a cor rosa. Faço 3 correntes, viro o trabalho e aqui, nesse primeiro espaço, entre o ponto alto e o grupo de 3 pontos altos, vou introduzir a agulha e vou trabalhar mais 2 pontos. 1 e 2. Agora, para cada espaço entre os grupos de 3 pontos altos, nós vamos fazer 3 pontos altos, mas vou pegar todos os fios aqui do meio, tá? Então, introduzo a agulha, pegando todos os fios, e agora sim, trabalho 3 pontos altos. E nós vamos seguir fazendo 3 pontos altos para cada espaço entre os grupos e sempre trabalhando dessa forma, introduzindo a agulha para que ela pegue todos os fiozinhos que estão entre esses grupos. Nós vamos seguir dessa forma até o final da carreira.
E aqui, neste espaço, entre o grupo e as correntes da carreira anterior, vou trabalhar 3 pontos altos. Na sequência, vamos seguir para a quarta carreira. Então, vamos iniciar fazendo 3 correntes, viro a peça e aqui, neste primeiro espaço entre os grupos, trabalho 3 pontos altos. E antes de finalizar esse terceiro ponto alto, vamos introduzir no trabalho mais uma cor. No meu caso, eu vou utilizar a cor azul, faço a troca de cor, deixando uma sobra de fio, laço a cor azul e no próximo espaço, escondendo os fios, nós vamos trabalhar 3 pontos altos. Antes de finalizar o terceiro ponto alto, nós vamos fazer a troca de cor. No próximo espaço, vamos fazer 3 pontos altos. Antes de finalizar o último ponto, faço a troca de cor e sigo intercalando dessa forma por toda a carreira. Note o desenho que vai se formando conforme as repetições. Agora, aqui no final da carreira, faço apenas um ponto alto na terceira corrente da carreira anterior. Após fazer esse ponto, posso fazer a troca de cor aqui no último ponto alto e cortar a cor rosa que estava utilizando. Para a próxima volta, vamos iniciar fazendo 3 correntes, viro o trabalho, aqui neste primeiro espaço, entre o ponto alto e os 3 pontos, vou introduzir a agulha e vou trabalhar 2 pontos altos. E essa carreira, nós vamos apenas usar uma cor. Então, vamos continuar sempre pegando todos os fiozinhos entre os espaços
e trabalhando 3 pontos altos com esta mesma cor de fio até o final da carreira. Pronto, pessoal. Agora nós vamos novamente repetir o mesmo padrão, tá? Então, nós vamos crescer a nossa peça até que fique do tamanho desejado. Após fazer algumas carreiras, a minha peça ficou dessa forma. E aqui você pode utilizar esse ponto para fazer diversas peças. Agora eu vou mostrar como fazer o acabamento destas sobras de fio, que de forma bem simples, pego a agulha de tapeçaria e passo por dentro da cor de fio que eu desejo esconder a sobra. Eu não cortei o fio do novelo ainda, tá? E eu continuo fazendo isso com todas as sobras. Para o acabamento, eu vou utilizar ponto baixo e vou contornar toda a peça de forma bem simples. Inicio fazendo uma corrente, introduzo a agulha dentro do ponto alto, dessa forma, e aqui dentro do ponto faço 2 pontos baixos. E isso eu vou fazer em cada carreira. Introduzo a agulha e trabalho 2 pontos baixos. Então, vou continuar trabalhando 2 pontos baixos por toda a lateral.
Aqui na ponta eu fiz 3 pontos baixos e vou seguir fazendo ponto baixo. Então, aqui dentro deste grupo, faço um ponto baixo e nas correntes trabalho 2 pontos. No final, a peça vai ficar mais ou menos dessa forma. E para a nossa peça em crochê de hoje, você vai precisar de 2 peças iguais, tá? Então, aqui eu vou deixar uma sobra de fio aqui na minha segunda peça para fazer a união das partes. Depois, faço um acabamento com a agulha de tapeçaria, bem simples. Com as 2 peças prontas, eu vou colocar verso com verso e com esta sobra de fio, vamos fazer a união das partes. Introduzo a agulha pegando apenas as alças de dentro dos pontos. Começo aqui pelos 3 pontos baixos no ponto do meio. Passo a agulha e todo o fio. E sempre vou introduzir a agulha na mesma direção. Aqui no primeiro ponto, eu passo 2 vezes. Pronto, pessoal, esse é o resultado da nossa peça em crochê de hoje. Esse porta-celular com esse ponto em crochê super lindo, que você pode aproveitar para fazer diversas peças em crochê. Eu espero que você tenha gostado. Já deixe o seu like e inscreva-se.